meu 26º livro. Comecei a escrever com base no propósito e Deus foi abençoando e potencializando essa atividade também. Inteligência emocional. Eu vou falar mais ou menos aqui 1 hora para vocês, pode ser? Porque esse assunto, eu estive recentemente em Curitiba gravando 6 horas gravadas desse tema, para um órgão público de lá. Mas esse curso também, eu fui em Curitiba há alguns meses atrás, ministrar esse curso de 16 horas só para militares de patente alta. Então tem muito assunto, só que aqui eu vou fazer uma síntese daquilo que eu julgo ser o mais importante com base naquilo que eu percebi em vocês. Eu vou falando, vou olhando para vocês e vou sentindo o que eu devo falar, tá bom? Então, inteligência emocional, a fórmula do poder. Aqui eu tenho um site onde toda semana eu publico também um texto, também esse texto é publicado no Media News, Olhar Direto e outros sites mais. Estou nas redes sociais, depois você segue lá, Francisney Liberato, com esse nome também, vai ter pouca gente, Francisney Liberato, coisa de mãe, é a síntese do meu currículo, mas vamos passar isso aqui. Aqui são os livros, passar rapidamente. Esse foi o primeiro da área comportamental, Mude Sua Vida em 50 Dias. Aí são vários livros, vamos passando aqui, vamos ao assunto. Ok, aqui é um infográfico, se você quiser a síntese do que eu vou falar agora, pode escanear essa imagem, escaneia a imagem, aqui nós teremos algumas atividades, algumas perguntas, alguns testes, como também textos para a nossa reflexão. Pode escanear e compartilha, se possível, com todos. O fenômeno da aprendizagem. Uma coisa é certa, ninguém aqui nasceu sabendo fazer tudo, certo? Sim ou não? Sim. Nós passamos por um processo de aprendizagem. E normalmente tudo que é novo na minha vida, tudo que eu me disponho a fazer, no início vai ser difícil para você e para mim. Isso é normal. Por exemplo, se eu não gosto de matemática e eu preciso aprender matemática, no início vai ser difícil para mim e para vocês. Temos aqui o professor Chico, né, da área de matemática. É difícil, faz parte do processo, porque é uma crescente. Quando eu não sei nada, eu estou na fase da ignorância aqui, ó. Não sei. Eu simplesmente não sei. Mas a partir do momento que eu penso o seguinte, olha, eu quero aprender a arrumar ar-condicionado. É possível aprender, sim ou não? Sim. Se eu quero, aí entra o que nós temos falado desde sexta-feira, o eu tem que querer. O eu tem que querer. Se eu quero, eu vou estudar, eu vou pesquisar, vou assistir videoaulas, vou conversar com pessoas que entendam do assunto. E eu vou o quê? Me enchendo de dados e informações. E se eu continuo querendo, automaticamente eu vou para a fase do iniciação e depois do domínio. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu aplico, mais eu vou desenvolvendo. E por último, a gente vai chegar na fase que é do hábito. Quando você chega aqui, ó, na quarta fase, que é a fase do hábito, é o nosso piloto automático. Piloto automático é o seguinte, lá atrás, quando você aprendeu a andar de bicicleta, você andou, desequilibrou, caiu, levantou, continuou, desequilibrou, caiu, machucou, continuou, desequilibrou, caiu, machucou, e até hoje tem cicatriz, não é isso? Por quê? Porque é um fenômeno da aprendizagem. Mas a partir do momento que você aprendeu a andar de bicicleta, o que vai acontecer? Você dominou, entrou no piloto automático. Antes você tinha que pensar, como que eu subo na bicicleta, como que eu equilibro, como que eu pedalo, como que eu olho. Se depois de 10 anos sem andar numa bicicleta, você pegar uma, você consegue andar sim ou não? Consegue. Por que consegue?
porque já está no seu piloto automático, já virou hábito. A coisa mais difícil é chegar aqui, ó, no hábito. O que acontece com muita gente que eu acompanho, já acompanhei como coach, mentor, como professor, é o seguinte: todo mundo começa empolgado, é igual aquele cavalo paraguai, sai rápido, mas chega na metade e já desanima. Se a gente pegar isso na parte da psicologia, vai entender o seguinte: no momento do auge, da euforia, todo mundo faz. Vamos fazer uma programação especial aqui na igreja, uma cantata de Natal e todo mundo empolgado. É isso mesmo, vamos lá, animado. Passou 2 semanas, já começa a estagnar e afundar. Por quê? Uma coisa é euforia, outra coisa você vai estagnar e depois você tem a fase do tédio. Tédio é a fase desértica da sua vida. Depois dessa fase, se você ultrapassar isso, você consegue fazer o que quiser. Aí a gente vai chegar na fase do hábito. Mas por que eu estou falando dessa metamorfose cognitiva, desse aprendizado? Porque, quem sabe, hoje para você, a inteligência emocional é a primeira vez que você está escutando. Aliás, quem aqui sabe o que é inteligência emocional? Levante o braço. Ok, temos algumas pessoas. Agora outra pergunta: quantos aqui aplicam a inteligência emocional na vida? Levante o braço. Temos aqui 2 pessoas. Então a grande maioria não sabe ou não aplica a inteligência emocional na vida. O que é isso? Nós precisamos aprender. Aprender. É igual arrumar o ar-condicionado. Quanto eu vou querendo, eu vou estudando, eu vou querendo, eu vou fazendo, eu vou aplicando, eu vou aprendendo. A inteligência emocional está dentro de uma área que a gente fala de soft skill, que é a parte comportamental do nosso cérebro. Nós temos a parte que é hard skill, que é a parte técnica. Por exemplo, um contador tem que saber de contabilidade, um matemático tem que saber de matemática, um historiador tem que saber de história, essa parte técnica, chamada hard skill. Já o soft skill é inteligência emocional, liderança, comunicação, oratória, gestão de tempo, produtividade. O que é isso? É a parte comportamental. A parte comportamental todos nós podemos desenvolver. Todos nós podemos desenvolver, mas precisamos querer. O eu precisa querer. Porque quando você não quer, o seu pai não vai conseguir fazer você fazer. A sua mãe, o seu pastor, ninguém. Você precisa querer. Querer fazer eu quero aprender inteligência emocional, que a gente está estudando agora, mas sabendo que no início vai ser difícil, no início é algo novo, mas a minha persistência, a minha resiliência faz eu chegar no hábito. Depois que chega no hábito, as coisas se transformam. Aqui no livro de Ellen Goldwhite, no livro Mente, Caráter e Personalidade, diz o seguinte: educai e disciplinai a mente mediante o estudo, a observação e a reflexão. O texto é muito claro. Está dizendo: irmãos, vamos estudar. Irmãos, vamos observar, porque pela observação a gente aprende. Irmãos, vamos refletir. Então é processo de aprendizado. Aprendizagem é dessa forma. Emoções. Quantos aqui possuem emoções? Levante o braço. Quantos aqui, aliás, entende que não tem emoção? Levante o braço aí. Todo mundo tem, né? Exceto se você tivesse feito uma cirurgia e tirado uma parte do seu sistema límbico cerebral. Aí você não teria emoção. Todos nós possuímos emoção. As emoções são importantes para a nossa vida, sim ou não? Sim. Então, por que a gente não estuda sobre emoções? São importantes. Já parou para pensar sobre isso? Desde criança nós estamos estudando o quê? É português, é matemática, é química, é física, é história, geografia, biologia, atualidade. Vamos crescendo, fazemos uma faculdade, nos especializamos, especialização, mestrado, doutorado, PhD, etc. Tal. Estudamos
desenvolvemos apenas aqui, ó, hemisfério esquerdo, a parte racional do seu cérebro. Ninguém aqui teve aula quando criança. Essa nova geração, algumas escolas já estão tendo a oportunidade de ter disciplinas como inteligência emocional, gestão da emoção. Mas eu não tive aula como lidar com a raiva, como lidar com estresse, com nojo, com medo, como relacionar com as pessoas, como me conhecer mais. Não tive. Eu creio que a boa parte aqui também não tiveram essas aulas. Então, nós entendemos que a emoção é importante, mas não estudamos ela, não treinamos ela, porque tudo é treinável. Se é a parte comportamental, tudo é possível treinar, aprofundar e desenvolver. Emoções variam. Às vezes, num belo dia você está feliz, mas depender de uma situação externa pode interferir no seu emocional. Vamos supor que a Dora, lá no passado, ela recebeu um carro de presente. O carro que ela sempre sonhou. Aí o marido, presenteou ela disse: nossa, o melhor homem do mundo, fantástico esse homem, mais lindo, mais belo. Dormiu toda feliz, mas durante a noite, o cachorro latiu bastante, a rinite alérgica atacou, o ar-condicionado fez barulho. Como que ela acordou? Mal. O normal é acordar mal, meio azedo, meio ruim, porque se dorme mal, você vai acordar mal, porque o sono é nossa bateria para recarregar. E se ela acordou mal, no primeiro instante que viu seu marido diz para ela: bom dia, meu bem. Ela já vai virar o bom dia para quem? Porque ela não conseguiu gerenciar as suas emoções. E se ela não controlar isso, ela vai para a associação trabalhar, as pessoas vão cumprimentar ela vai cumprimentar de qualquer jeito. No seu subordinado, ela vai ser mais incisiva, vai cobrar mais. Por quê? Ela levantou e não conseguiu entender as suas emoções e gerenciou isso. Consequentemente, acaba brigando com todo mundo aí. E chega à noite e vai piorando cada vez mais. Então se torna um ciclo vicioso. Então emoções positivas como emoções negativas, elas variam a cada instante, a dependendo daquilo que eu sinto, da minha experiência de vida, como também fatores externos. Fatores externos. E este filme tem batido recorde de público. Quem já assistiu divertidamente? Já saiu 1, já saiu 2. Está tudo aqui, no nosso cérebro. Aqui é um desenho que fala sobre as emoções, demonstrando quem controla a nossa vida. Quem está na sala de comando, na sala de controle. Todos nós temos emoções. Isso está no nosso cérebro. Deus nos criou dessa forma. E essas emoções, elas variam. Vamos ver aqui um trecho desse filme divertidamente. Pode liberar o áudio. Foi incrível. Só a Riley e eu para sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sua tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha, muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma filha. Muito bem, legal, tranquilo, muito bom. Não, vira não, cuidado. Esse é o meu. Ele manda bem no quesito de segurança. Calma. Passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minha senhora. Minha vez. Abre a boca. Isso é novo. É perigoso. O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a magia. Ela basicamente
socialmente? Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis. Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Ralph. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? A gente aceita. Depois que você ficar nessa. Olha o aviãozinho. Ó o avião. O aviãozinho vai pousar. Viu como funciona? Emoções positivas, negativas oscilam bastante. Quem sabe você pergunta, mas aí, Francisney, eu consigo controlar as emoções? Sim ou não? Não controla as emoções. Então, o que eu estou fazendo aqui na palestra? Sabe por que eu não controlo as emoções? Porque as emoções são mais rápidas do que a razão. Vamos fazer uma analogia aqui. Pensa aqui do meu lado, imagine aqui uma Ferrari. Aqui a Ferrari representa as emoções. Do meu lado esquerdo temos um Fusquinha velho, representa a razão. Soa o alarme, vamos apostar uma corrida. Quem que vai chegar primeiro? A Ferrari ou o Fusquinha? A Ferrari. Com certeza. Então eu não consigo controlar as emoções, porque a razão, ela é lenta. A razão, a racionalidade, ela tem que processar, ela tem que analisar. Até ela fazer todo esse cálculo, já era. A emoção mais rápida. Então o que eu controlo? Os impulsos emocionais. Impulsos emocionais seria como se fosse um gatilho emocional, seria como um sinal emocional. O que é isso? Eu vou pegar o meu histórico de vida e verificar. Eu estou aqui numa discussão com o Francisco ali, discutindo com ele. Eu sei que o meu histórico diz que se eu dialogar, debater com uma pessoa, em 3 minutos, depois de 3 minutos eu vou perder a paciência, vou brigar. Então são o quê? Informações, gatilhos emocionais que faz com que eu entenda que eu tenho que sair deste foco. Então o que eu vou fazer? Vou para outro lado. Não vou ficar discutindo. Quem sabe eu vou jogar bola, vou para o shopping, vou tomar banho, vou para o banheiro. Se você está discutindo com a sua esposa, vai lá para a cozinha, pega a água, coloca na boca, não fala nada e vai embora. Porque se você ficar naquele calor do momento, qual que é a tendência de você ofender um ao outro? E depois que fala, depois que briga, não volta mais as palavras. Pode perdoar, mas ninguém tem amnésia, exceto se pós-Covid, né? Que está esquecendo as coisas. Mas não vai esquecer. Pode perdoar, mas não vai esquecer. E a marca fica lá. Fica ali guardadinha. Deus, nós sabemos que Deus perdoa-nos, coloca nas profundezas do mar e não lembra mais disso. Mas o marido vai lembrar da vez que você ofendeu ele. É só ter outra discussão que vem todo o gatilho emocional, fazendo com que você repita essa discussão novamente. Porque o nosso cérebro registra tudo automaticamente. Registro automático da memória. Tanto de forma consciente, que você sabe que está entrando aquela informação, como também de forma inconsciente. Entra a informação no seu cérebro e você nem sabe como entrou. Por exemplo, você está em casa estudando, mas o vizinho está com rock, todo dia escutando rock, a música rock. Você está estudando, mas aquilo está ali, entrando. Você está focado aqui, mas está escutando. Em determinado momento você começa a escutar rock. Por quê? Entrou inconscientemente na sua mente. Por isso que a gente tem que fazer eu chamo de blindagem dos nossos sentidos, daquilo que eu vejo, daquilo que eu falo, ou observo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu pego, daquilo que eu cheiro. Tudo isso está entrando no meu cérebro.
Então eu vou controlar os gatilhos emocionais. Mas é importante a inteligência emocional para mim e para a sua vida? O que vocês acham? Vocês acham que é importante? É muito importante, pessoal. No passado, pensava o seguinte: os melhores alunos, os melhores profissionais têm que entender de matemática, lógica, tem que ter o raciocínio lógico, que a gente conheceu como QI, consciente de inteligência. Não é isso? Passou numa prova de números, de matemática, de raciocínio lógico, esse é o bom. Os demais não. Gardner ressignificou isso, dizendo que existe inteligências múltiplas. Tem inteligência aqui, pessoal, inteligência para cantar, inteligência para compor música, inteligência para falar, inteligência para a natureza, inteligência para relacionar com as pessoas. Cada um de nós temos inteligência, algumas inteligências, temos a predominância de algumas. O que é isso? Que nós precisamos entender que a inteligência emocional, nosso QE, consciente de inteligência emocional, hoje em dia, e no futuro mais ainda, será muito mais valorizado do que o seu título de mestrado, doutorado, do que o seu conhecimento técnico. Principalmente, se você ocupa cargos de liderança, que é a nossa topo da pirâmide, a parte estratégica de uma pirâmide assim organizacional, você tem que entender mais de inteligência emocional do que a parte técnica. Você precisa entender a ter empatia pelo outro, a relacionar com o próximo. E as pesquisas indicam isso. Olha aqui, eu trouxe algumas pesquisas para demonstrar para vocês a importância da inteligência emocional na nossa vida. Segundo Harvard, diz o seguinte, que a inteligência emocional é responsável por quase 90% do que diferencia profissionais de alto desempenho. Então, os grandes presidentes, CEOs de multinacional, têm que ter inteligência emocional. Profissional de alta performance. Segundo o estudo da Universidade de Yale, diz o seguinte: colaboradores cuja liderança possui inteligência emocional eram mais felizes, criativos e inovadores. Olha aqui, porque a inteligência emocional não é só para você, é para o outro também. Liderança com inteligência emocional tornava os colaboradores, funcionários mais felizes, criativos e inovadores. Em contrapartida, 70% daqueles que consideravam a liderança com baixa inteligência emocional possuía sentimentos negativos. E às vezes você está ali trabalhando numa empresa há muito tempo, está triste, desanimado, pode ser por isso. Às vezes sua liderança não tem inteligência emocional, não sabe lidar contigo. Lembra que eu disse desde sexta-feira? Nós somos únicos, singulares. As suas digitais comprovam isso, íris dos seus olhos, a sua arcada dentária comprova isso. Você é único. Então, se eu sou único, eu tenho que ter um tratamento único. No direito, a gente chama de isonomia. Tratar os iguais de forma igual, desiguais na medida de suas desigualdades. 42,9% dos gestores e diretores consideram a inteligência emocional uma das habilidades mais valorizadas do mercado de trabalho. Tem mais aqui, ó. 90% dos indivíduos com alto desempenho também possuem inteligência emocional. Tudo estudo científico. 71% dos empregadores valorizam a inteligência emocional mais do que o QI na hora de contratar. Então, quer ser contratado de forma mais rápida e se manter no emprego? Inteligência emocional. Utiliza da inteligência emocional. Outro estudo, a inteligência emocional é 2 vezes mais importante do que o QI. Olha esse outro aqui, ó. Líderes mostrou que aqueles com maior inteligência emocional tiveram um aumento de 48% no desempenho da equipe. Outros estudos. Líderes com alta inteligência emocional são mais propensos a serem vistos como eficazes por seus superiores, pares e subordinados. Com a inteligência emocional, você tem menor risco de desenvolver doenças cardíacas, depressão e ansiedade. Então está aqui, ó.
Mas você pode estar pensando, mas Betinho é um apelido, já foi falado, né? Betinho, Deus pode tudo. É claro que Deus pode tudo. Deus é onipotente, nós não temos dúvida quanto a isso. No campo religioso, Deus pode tudo. Deus pode fazer um milagre, pode fazer o que quiser na sua vida. Ele pode fazer descer uma cachoeira de Chapada agora, que se Ele quiser. Ele pode. Isso é campo religioso, espiritual, bíblico. Mas no campo comportamental é diferente. Você tem que buscar esse conhecimento e se desenvolver. Porque se você não buscar esse conhecimento e desenvolver, você vai ficar para trás. Aí a gente tem mania de olhar a grama do vizinho, e a grama do vizinho está bonita, verde, está crescendo, está desenvolvendo, carro novo, casa nova, dinheiro, viagens, e a sua grama toda queimada. Às vezes não tem nem mais grama. Está uma desgraça essa vida. Porque lá está fazendo coisa diferente que você não está fazendo. Então nós precisamos o quê? Desenvolver. Que eu falei na live há pouco aí do podcast do professor. Nós temos que desenvolver e crescer todos os dias. No subtítulo do meu livro Reinvente Sua Vida, eu digo o seguinte: é preciso ser melhor do que ontem. Se eu crescer 0,01% hoje em relação a ontem, eu estou crescendo. Se eu crescer amanhã 0,0001% em relação a hoje, eu estou crescendo de forma crescente e sustentável. Então, quando que eu devo parar de crescer, de desenvolver? Quando for para o buraco, quando não tiver mais fôlego de vida, aí você para de crescer. Não, Betinho, mas já estou aposentado, eu estou cansado. Mesmo assim é possível crescer e desenvolver. Vai fazer alguma coisa, vai fazer caminhada, vai pintar quadro, vai perturbar a esposa, sei lá, faça alguma coisa. Não dá para ser a mesma pessoa sempre. Olha um rio com água parada. Você fica olhando o rio com água parada, o que vai acontecer? Dá sono, dá preguiça. Agora, olha um rio com água corrente. É diferente. Deus nos fez para sermos o quê? Proativos, ativos, para desenvolvermos todos os dias. Temos que crescer. Porque depois que morrer, gente, que nós vamos morrer, não tem como apertar uma pausa da sua vida e deixar tudo passar e você não envelhecer. Não tem como. Nós vamos empacotar uma hora, vamos morrer, certo? Depois que morrer, tem tempo suficiente para dormir e descansar. Até lá, durma 7, 8 horas por noite é o suficiente. Mais do que isso, já é um sinônimo de preguiça. Ah, mas é um remédio que eu tomo. Beleza, então vamos aos poucos desmamando desse remédio. Não pode ficar tomando remédio a vida toda. Ah, o doutor passou. Eu sei, mas não tem como conformar. Eu não conformo em tomar remédio. Recentemente, deixa eu ver aqui, mais ou menos uns 6, 7 meses, apareceu em mim pressão alta. Meu pai tinha pressão alta, tem um fator genético aí. Aí meus irmãos, não, isso é porque essa correria da vida, não sei o que. Não, o médico falou, não tem nada disso, é um fator genético, os exames comprovou isso. Mas eu fico inconformado com isso. Estou tomando remédio, porque não posso ser rebelde, porque senão pode ter um piripaque e morrer. Mas eu fico inconformado. Estou melhorando um pouco a alimentação, atividade física eu já fazia. Quem sabe aí para resolver. Eu não posso conformar com a situação que eu estou. Eu não posso. Se você quer ser uma pessoa de valor, se você quer ser realmente um filho de Deus que justifica o que Ele quer na sua vida, você não pode ser a mesma pessoa de sempre. Você tem que crescer. Você precisa desenvolver. Você precisa querer mais e mais e mais. Ah, mas o meu cérebro tem dificuldade. Tem dificuldade, tem a sua preguiça que tem dificuldade.
Porque se você quiser, Deus colocou no nosso cérebro tudo o que é necessário para desenvolver. Ah, eu tenho preguiça de ler. Então você era igual eu. Porque eu no passado eu não gostava de ler, detestava ler. Você sabia que eu terminei a primeira faculdade que fiz de ciências contábeis? Eu nunca li um livro sequer naquele momento. E na minha época ainda tinha literatura, a Moreninha. Eu não li nem a Moreninha nem o Moreninho, não li ninguém. Eu só enrolei a vida toda. Só que quando eu formei em ciências contábeis, foi a minha primeira faculdade, eu olhei para trás e falei, e agora? Perdi minha mãe com 14 anos de idade. Perdi o meu pai com 21 anos de idade. E agora, o que eu vou fazer? Tem uma expressão cuiabana que diz o seguinte, a água bate na bunda, se vira. Então foi o quê? Falei, vou estudar. Vou aprender a estudar, vou desenvolver, vou querer mais e mais. E desenvolver métodos para estudar. Aprendi a gostar do estudo. Se falar, Betinho, estuda aí 12 horas, eu estudo tranquilamente, porque na época do concurso eu estudava 12 horas por dia. Durante 20 dias, exceto o final de semana, e passei nos concursos que eu queria, que eu quis da época, né? O que é isso? Que a gente precisa crescer. Ah, eu tenho dificuldade de ler, eu quero ler a Bíblia, mas eu tenho dificuldade. Eu não consigo focar, minha mente se distrai. Isso é treino, é repetição. Quanto mais a gente repete, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai o quê? Fixando isso na cabeça. Para trabalhar, posso trabalhar 5, 10, 12, 16 horas por dia, numa boa. E outro dia, levanto normalmente. Por quê? Lembra que eu disse? Cheguei no piloto automático. Adquirir o hábito, depois que você adquirir o hábito, você quando não faz, sente necessidade. Então, para aqueles que não gostam de ler, como eu no passado, o desafio a partir de hoje é, leia uma página por dia de um livro. Todos os dias, uma semana, leia uma página, só uma página. Você não vai gastar mais do que 3 minutos. Na segunda semana, leia 2 páginas. Na terceira semana, 4 páginas. E assim, sucessivamente. Daqui a 30 dias você me fala, se a sua leitura, a sua cabeça não melhorou, não desenvolveu. Ela cresce, mas eu preciso querer. Porque se eu não quiser, nem Deus vai interferir na minha vida. Nem Deus. Porque Ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Então aqui, a inteligência emocional nós precisamos desenvolver, quer melhorar a sua saúde, inteligência emocional, ansiedade, depressão, quer ter relacionamento mais saudáveis com a inteligência emocional, é importante. Para você que é aluno, olha essa pesquisa com mais de 3.000 alunos, identificou melhor desempenho aqueles que têm inteligência emocional e menor taxa de abandono. Melhor engajamento nas empresas, melhor relacionamento com os colegas. Então você percebe o quê? Que é pertinente esse assunto da inteligência emocional. E que eu preciso buscar, querer isso mais e mais. Estou entendendo até aqui? Tudo bem? Está claro? Beleza. Eu falei que ia falar 1 hora, né? Mas já falta 20 minutos. Passou muito rápido. Mas vou falar mais um pouquinho aqui, Quem desenvolveu, não vou contextualizar tudo não. Quem desenvolveu, expandiu esse assunto para o mundo foi Daniel Goleman. É um doutor em psicologia, também jornalista do New York Times. Ele expandiu o assunto para o mundo. E eu vou falar sobre ele hoje. Aqui tem um QR Code, vou fazer uma propaganda. É um grupo que eu tenho de WhatsApp, que ele é um grupo fechado, onde eu posto todos os dias alguma mensagem sobre inteligência emocional, ligado a isso, como também cursos e palestras que eu ministro por aí, quando é gratuito, é aberto. Então, eu sempre tenho divulgado pelo esse grupo do WhatsApp. Inclusive, nós temos um curso de oratória, só que esse curso de oratória é para quem quer
planejar, elaborar e apresentar sermões. Só que eu lancei o curso, eram 26 vagas, eu lancei primeiramente 20, já esgotou todas, eu vou lançar hoje mais 6. Porque esse curso vai ser um pouco diferente. É um curso que são 3 professores, eu mais 2 professores. Nós teremos uma parte teórica, prática, depois disso vai ter desafios. Você vai ter que elaborar um sermão, nós vamos mentorear a elaboração desse sermão, e depois que tiver pronto o sermão, será dada oportunidade, quem sabe, para você pregar, e após isso será constituído um livro de alguns temas de sermãos. Então ele é um projeto, não é apenas um curso. Tá? Então o curso está aí, você entra no grupo que você vai saber das notícias. Tem um outro curso que a gente vai fazer em setembro, de liderança, mas esse, quem sabe, mais na frente abre vagas. Nós tínhamos 90 vagas, já se esgotaram aí em 2 dias, que vai ser na Igreja do Porto. Mas vamos ver, quem sabe, mais na frente, tá? Então eu vou falar aqui para vocês sobre pilares da inteligência emocional. Como eu disse, esse assunto eu posso falar ele 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 10 horas, 16 horas, 20 horas, 24 horas. O mesmo assunto. Só que aqui eu vou fazer uma síntese em 1 hora. Só essa introdução aí já deu 60% do meu tempo, já foi consumido. Mas vou falar dos pilares. O que são pilares? Princípios. Olha a estrutura desse prédio aqui, ó. Olha em sua volta. Existe aqui, você não consegue às vezes ver 100%, mas existe aqui pilares, estruturas, certo? Pilares são princípios. Princípios não mudam. Se há um conflito entre princípios, eu tenho que usar os 2, emprestando a ideia do direito. Usa-se os 2 princípios. Então eu vou falar aqui sobre os pilares da inteligência emocional. São 5 pilares apenas. O primeiro pilar é esse aqui, ó. Autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Auto quer dizer você. Auto sou eu. Auto eu não posso inventar desculpa, dizendo que a culpa é do pai, da mãe, do pastor, do diretor, do presidente, de ninguém. Auto olhe para dentro de você. Você é o responsável por isso. Autoconhecimento o quanto eu conheço de mim. Você já parou para pensar o quanto que você conhece de você? Quais são as suas forças? Você sabe quais são as suas forças? Quais são os seus pontos fracos, fraquezas? Quais ameaças rondam a sua vida? E quais oportunidades surgem também que você não está enxergando? Isso é pelo autoconhecimento. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer? Autoconhecimento. Quanto mais a gente conhece de nós, mais seres humanos maduros nós seremos. Quanto menos, mais infantis seremos. E isso não tem a ver com idade, tem a ver aqui, ó, com o seu cérebro emocional. Autoconhecimento. Olhe para dentro de você. No livro A Arte da Guerra diz o seguinte: se você se conhece e conhece o seu adversário, você tem 100% de vitória. Se eu não me conheço, mas conheço o adversário, 50% de vitória. O inverso, conheço o adversário, mas não me conheço, 50% de vitória. Agora, se eu não me conheço e não conheço o meu adversário, eu tenho 0% de vitória. Autoconhecimento. Sócrates dizia: conheça-te. Conheça-te, olhe para dentro de você. Tem pessoa que não quer saber do seu autoconhecimento, porque não quer saber quem ele é. O problema de não saber, de não ter o conhecimento de quem é, conjuntamente com o autocontrole, a gente vira e mexe, vê na mídia aí de alguém que pega uma arma, vai no cinema e mata todo mundo. Aí as pessoas testemunham dizendo o seguinte: nossa, mas essa pessoa era tão calma, era tão tranquila. Às vezes não se conhece perfeitamente. Tem uma técnica para a gente conhecer um pouco melhor, chamada janela de Johari. A gente não vai falar sobre isso hoje.
mas é uma técnica muito boa, como também outros testes de autoconhecimento. As pesquisas indicam isso aqui, 95% das pessoas dizem que tem autoconhecimento ou autoconsciência, que é a mesma coisa, sinônimos, mas apenas 15% realmente tem esse conhecimento de si. E como que a gente descobre? Por terapia, descobre com testes, com essas técnicas que vai desenvolvendo cada vez mais. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. O segundo pilar é isso aí, olha na tela. Facinho? Autocontrole. Francisnei, é fácil me controlar quando a vida vai bem, é óbvio. Aí não tem mérito nenhum. Se controlar quando tudo vai bem, é fácil. Mas eu quero saber se você se controla das suas explosões, do seu vulcão, no momento da raiva, do estresse, da pressão do chefe, da conta para pagar que não tem dinheiro, dos problemas de saúde. Nesse momento você consegue se controlar? Autocontrole. Mais uma vez, olhe para dentro de você. Relacionamento intrapessoal. Aqui não tem outras pessoas envolvidas, é só você mesmo. O quanto eu controlo de mim? O quanto eu controlo de mim? Francisnei, é fácil, eu não levo desaforo para casa. Esse é um infeliz. Porque se a pessoa não leva desaforo para casa, quer dizer que ela está no sistema da lei de Talião. Bateu, levou, bateu, levou. Essa é a lei de Talião. Se você bateu em mim, vou bater em você. Você cortou meu braço, eu corto seu braço. Se você furou meu olho, eu furo seu olho. Mas não é isso que Cristo nos ensinou. Ele ressignificou essa lei de Talião. Ele disse o seguinte: se alguém bateu na sua face, numa face, vira outra para bater. Vira outra. Olha aí. Inteligência emocional ensinada por Cristo. Autocontrole. O quanto eu controlo de mim diante das adversidades dessa vida. Diante do caos. Diante dos problemas. Olha que interessante. Existem várias técnicas. Aqui a gente não vai apresentar as técnicas. Aí nós teremos que ter um curso de 16, 20 ou 24 horas para aprender as técnicas. Inclusive, no meu Instagram, eu postei esse curso que eu gravei no Paraná, em Curitiba. Foi para o Conselho Regional de Contabilidade. Ele é um curso gratuito, depois você entra lá e se inscreve. São 6 horas de curso, beleza? Eu não sei se ainda tem vagas, mas dá uma olhadinha. Nessa revista Viva Bem diz o seguinte: uma técnica japonesa para se controlar. Qual é a técnica? Você está com raiva, está zangado? Sabe o que você deve fazer? Pega um papel, uma caneta ou lápis e começa a escrever toda a sua raiva. Despeja, escreve no papel tudo o que você está sentindo. Estou zangado com isso, é por causa da esposa, é por causa do chefe, é por causa disso. Escreve tudo. Depois que você escreveu, pega esse papel, amassa ele e joga no lixo. Essa técnica bem simples, foi desenvolvida pelos japoneses, teve muita eficiência. Outras técnicas para controlar mais de si se eu tenho um problema aqui, discussão, briga, está quente o ambiente, o que eu devo fazer? Desvio o foco. Como eu falei, vai para o banheiro, vai caminhar, vai passear, vai conversar com o cachorro, coloca água na boca, não fale nada. Eu estou desviando o foco. Porque se eu ficar com base no meu gatilho emocional, meu histórico de vida, eu vou explodir. Eu vou explodir. Primeiro pilar qual é?
Conhecimento. Segundo pilar, autocontrole. Terceiro pilar, automotivação. Perceba que os 3 primeiros pilares da inteligência emocional olhe para dentro de você. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação. A pergunta que eu faço para vocês hoje é: o que te motiva? Quais são os motivos, quais são os fundamentos, quais são os pressupostos que te motivam a agir? Por que que você trabalha? Você já parou para pensar sobre isso? Por que eu trabalho? Ah, Betinha, eu trabalho por causa do salário. Isso não é fundamento. Porque se você tiver isso como fundamento, sabe o que vai acontecer? Logo, logo você vai desanimar. Vai se frustrar com o trabalho. Eu sempre oriento e entendo da seguinte forma: se eu estou trabalhando, não é isso que eu tenho como propósito de vida, nesse trabalho, mas aqui eu vou fazer o meu melhor, o melhor que eu possuo, e ao mesmo tempo já vou fazendo um planejamento para recalibrar minha rota para outro trabalho, mas aqui eu faço o meu melhor. Porque quando eu faço o meu melhor aqui, isso vai me gerando o quê? Dopamina, serotonina, prazer, para ficar ali trabalhando. Agora, quando é o contrário, você trabalha só pelo salário, não tem fundamento para isso, logo, logo você vai zangar, você vai brigar, você vai se entristecer, e você vai entrar na síndrome de burnout, esgotamento. Aí vai ter que usar atestado para ficar em casa. Nós precisamos de motivos para agir. Eu trabalho porque eu quero aprender, eu trabalho porque eu quero desenvolver, eu trabalho porque eu quero colaborar com as pessoas, eu trabalho porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu trabalho porque eu quero crescer na empresa. Aí eu tenho fundamento. Aí eu tenho sustentabilidade para me fazer agir. E não agir simplesmente por pressão. Então, o primeiro pilar qual é? Autoconhecimento. Segundo pilar, autocontrole. Terceiro pilar, automotivação. O quarto pilar, empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Beleza? É fácil ter empatia? É fácil ter empatia como todo mundo faz. Sabe como que as pessoas fazem? Eu estou aqui, eu tenho, entre aspas, uma empatia. Aí eu vou ali no Rodimar, meu sogro Rodimar, e falo o seguinte: Rodimar, eu te entendo, mas eu pego a minha mente, a minha experiência de vida, e chego para o Rodimar e falo: Rodimar, o negócio é o seguinte, é isso que você tem que fazer. Isso não é empatia, isso é simpatia. A empatia é o seguinte: eu esvaziar o meu eu, o meu orgulho, a minha prepotência, a minha vaidade, e estar junto com ele, caminhar com ele, entender a vida dele, observar o contexto dele. Aí só então eu posso ter o quê? Uma empatia relativa. Relativa. Porque para você ter uma empatia plena, precisa disso aqui, ó. Cérebros grudados. Você teve gêmeos, um irmão siamês, compartilhou o mesmo cérebro, com a mesma experiência de vida, com as mesmas amizades, com as mesmas alegrias, com as mesmas frustrações. Aí eu posso dizer que você tem uma empatia plena. Do contrário, não. Nós devemos fazer um exercício para se colocar no lugar do outro, com a visão do outro. Mas por que é importante a empatia? O que vocês acham? Por que é importante ter empatia? Alguém? Um de cada vez, não precisam brigar para responder. Vamos lá. Muito bem. Para entender a situação do outro. Aí eu vou entender por que naquele momento aquela pessoa está estressada, zangada, mas o normal dela não é assim. Aí eu vou ter paciência, vou ter tolerância, eu não vou replicar, não vou bater boca com essa pessoa. É para sermos mais tolerantes. Recentemente foi publicada essa matéria aqui, ó. Crocodilos salvam vida de cão perseguido por matilha.
foi chamada de empatia emocional. A imagem está um pouco pequena, mas é o seguinte, tem aqui a matilha e um cachorrinho perdido. O cachorrinho com medo e a matilha para atacar. Nisso chega um jacaré, fica ao lado, crocodilo ou jacaré, ao lado do cachorro. E a matilha vai embora. Foi chamada de empatia emocional. Aqui, ó, empatia emocional. Pense comigo. Se até os animais, que não têm a mesma racionalidade nossa, conseguem ter empatia, por que eu não tenho que ter? Por que eu não tenho que desenvolver isso cada vez mais? Próximo pilar. Esse é o mais fácil. Relacionamento interpessoal. Já deu meu tempo, 1 hora. Posso falar mais um pouco, sim ou não? Sim? Beleza, vou falar mais um pouquinho. Relacionamento interpessoal. Relacionar com as pessoas. Relacionar com as pessoas é fácil? Não. Por que não? Porque o outro é diferente de mim. O outro tem outra experiência, outra vida, outras amizades, outro histórico, outros traumas. Ele vai diferente, mas eu aqui acho que eu sou o melhor. A minha melhor definição para relacionamento interpessoal é o seguinte: eu sou um porco espinho. Aí tem o Rubens ali também, é outro porco espinho, da palmeirense, porco espinho, né? Ao aproximar do Rubens, o meu espinho começa a cutucar ele, machucar ele, deixando dores, marcas nele, mas eu não percebo nada disso. Eu acho que eu sou perfeito. E ao mesmo tempo, Rubens, quando aproxima de mim, está fazendo a mesma coisa. Então, por isso que está cheio de pessoas com problemas de não perdoar, cheio de mágoas, tristezas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout e outras síndromes, e muitos são levados ao suicídio. Não sabe lidar com o outro, porque se coloca num patamar acima do outro, mas esquece que ele é igual ou pior do que o outro. E isso foi reforçado por Cristo. Vocês lembram desse momento? Como ele diz assim, ó, olha, você está olhando o cisco do olho da Clice ali, ó, minha sogra, olhando o cisco do olho da Clice, mas eu esqueço a trave que está no meu olho. Esse é um grande problema do ser humano, né? Só fica olhando os outros, não olha para si. E amanhã a gente vai falar um pouquinho, às 19h30, vai encerrar a série, né? A arte de desafiar gigantes. Vamos falar um pouquinho da liderança e também como que Davi venceu os seus gigantes, daquele contexto da luta contra o Golias. Relacionamento interpessoal. Com isso, eu vou pegar a citação aqui da Daniel Goleman, que diz o seguinte: o indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com facilidade. Então vamos lá. Primeira coisa, identificar as emoções com facilidade. Segundo, ter habilidades comportamentais para analisar. Eu vou identificar com facilidade, eu vou analisar por que eu estou sentindo raiva, por que eu estou com nojo, por que eu tenho medo. Eu vou, depois disso, compreender que solução eu tenho para isso. Quando eu identifico, analiso e compreendo as minhas emoções, quer sejam boas, quer sejam ruins, eu tenho 50% de inteligência emocional. Para eu ter 100%, eu preciso também fazer isso com as pessoas ao meu redor, ao meu entorno. Identificar, analisar, compreender as minhas emoções, os meus sentimentos, como também a do outro. Parece mais rápido. Escolhe a alternativa aí, vamos lá. Olha o tempo.
Só para marcar verdadeiro ou falso. Muito bem, todo mundo acertou. Vamos avançando aqui. Do lado direito, na parte superior. Avançando, vamos ver quem está na frente. Helena, Edilene, Kiko. Por enquanto, os 3 primeiros. Próxima pergunta. Avançando, avançando. Vamos lá, procura a resposta rapidamente, não perca tempo. Faça aí, vão as questões que vocês acham que são verdadeiras ou falsas. E vamos marcando o nosso Kahoot. E aí você vai ganhar o quê? Um livro. Último livro, Lições para a Vida. Muito bem, avançando, avançando. Vamos ver quem está aqui na frente. Por enquanto, Helena, Kiko em segundo lugar. E Edilena, terceira pergunta. São 11 perguntas, hein? Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Aê, vamos lá, avançando. Kiko, Bruna, Edilene, próxima pergunta. Olha o tempo. Aí, vamos lá, avança. Kiko, Bruna e Ana. Quinta pergunta, ainda dá tempo. São 11. Concentração. Olha o tempo. Muito bem, avança. Vamos ver quem está aqui. Kiko, Bruna, apareceu a Fer. Próxima pergunta. Sexta. Olha o tempo. Muito bem, avança. Kiko, Bruna e Ana, sétima pergunta. Vamos lá. Olha o tempo. Avança. Não mudou nada, a oitava pergunta. Tudo é possível, não desista. Ok, vamos lá. Opa, Bruna passou, Kiko e Danila, nona pergunta. Nona pergunta. Ainda dá tempo. Só perguntinhas fáceis. Olha o tempo. Aí, avançando. Bruna, Danilo e o Kiko. Próxima pergunta, décima, penúltima.
Bruna, Ana e Kiko, a última pergunta. Agora mataram ou morreram, hein? Olha o tempo. Acabando. Eita, agora vamos lá, os vencedores. Terceiro lugar, Kiko, pode vir aqui à frente. Segundo lugar, Fer. Em primeiríssimo lugar, Bruna. Muito bem. Parabéns, saudação J para eles. Parabéns aí, Kiko. A Bruna, parabéns. E quem que dá falta? Ah, cadê a Fer? Quem que é Fer? Ah, bom, então vamos deixar, eu creio que está passando ao vivo. Ah, então, beleza. Eu vou deixar aqui. Manda uma mensagem, você que está aí, a Fer online, é ela. Você ganhou. Volta para os cachorros, são os que mais comunicam com o ser humano no sistema límbico, essa parte aqui, ó, hemisfério direito do seu cérebro, essa parte emocional. Ele sabe quando você está triste, quando você está zangado, quando você está magoado. Os macaquinhos sabem conviver em grupo. Olha que interessante. Sabe se comunicar. Consegue trabalhar em empreitadas sem brigar. Consegue trabalhar em grupo. Mas do que adianta tudo isso se você hoje não é feliz? Nós temos que ser felizes hoje. O que é felicidade para você? Será que hoje você é feliz? Será que hoje você está bem consigo mesmo? Entende quem você é? Segundo Aristóteles, diz que felicidade é fazer o bem. Nietzsche diz que a felicidade é não ter medo. A música Casinha Branca diz que a felicidade é um lugar tranquilo, pacato, onde nós podemos plantar, colher e comer. E para você? O que é felicidade? Augusto Cury diz que a felicidade é jamais desistirmos dos nossos sonhos. No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, diz que a felicidade está na conquista, está no caminho. A música Trem-Bala no mesmo sentido. Mas os preceitos, a Bíblia diz o seguinte, que a felicidade é cumprir os mandamentos, cumprir os princípios eternos de Deus. Que nós possamos hoje aproveitar cada momento, a cada instante e sermos felizes. No livro Mente, Caráter e Personalidade da escritora americana Ellen Goldwhite diz o seguinte: nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que Ele não perceba. Deus te fez desde o ventre da sua mãe. Como diz Salmo 139, Ele te fez de forma única, singular, como um artesão perfeito. Possamos utilizar a inteligência emocional, desenvolver a inteligência emocional na nossa vida para reforçar, para sermos felizes hoje, apesar das dificuldades, para sermos felizes hoje, apesar da raiva que eu sinto dentro de mim, para ser feliz hoje, apesar das circunstâncias que o mundo me oprime, ainda assim eu tenho que ser feliz. Que Deus possa nos abençoar, para que assim nós possamos gerenciar melhor as nossas emoções. Pode aumentar o vídeo. Eu não conheço a sua história, eu não pesquisei a sua personalidade, eu não sei das suas deficiências, das suas falsas crenças, mas eu conheço muitas pessoas, atendi milhares de pessoas e nunca encontrei alguém
que conseguiu libertar todo o seu potencial criativo. Muitas vezes as pessoas apenas exercitam 10 ou 20 ou 30% do seu potencial criativo no máximo. O senso comum diz, o ser humano usa só 10 ou 20% da sua memória. Isso é um erro crasso. Ele usa excessivamente a sua memória, inclusive para pensar bobagens, para sofrer por antecipação, para ruminar o passado, para se punir, autopunir, para ser impulsivo, para desenvolver crises de ansiedade. Na verdade, o que nós não usamos são as habilidades do eu para nós nos reinventarmos, pensarmos antes de reagir, para nos colocarmos no lugar dos outros, para entendermos que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Vocês podem e devem ir muito mais longe na sua profissão do que vocês jamais imaginaram, se não forem tímidos, conformistas, se aprenderem a sair da plateia, usando a metáfora do teatro, entrar no palco da sua mente e dizer, eu serei o ator ou atriz principal. Se vocês querem ter dias felizes, vocês têm que aprender gestão da emoção, gerenciar o seu estresse, é muito importante. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Porque ninguém pode ser um grande líder de fora, se não aprender a ser um líder da sua própria mente. Estamos na era dos mendigos emocionais, porque nunca souberam proteger a sua própria emoção. Perderam o sentido de vida, a leveza, a suavidade, são abarcados com um vazio existencial enorme e também abarcados com pensamentos perturbadores que retiram o oxigênio do seu prazer de viver. Se ela não se fixar em determinadas áreas, nós vamos ter aquelas pessoas que pensam muito, sonham muito e não realizam quase nada. O problema está na âncora da memória. Não é que elas não têm capacidade, não é que elas não tenham habilidades intelectuais, é que elas não têm disciplina, garra, perseverança. E toda pessoa produtiva, ela tem 3 fases. A fase da euforia, a fase do tédio, do deserto, depois a fase da consolidação. Mas essas pessoas que não têm uma âncora fixa, quando começa um trabalho, quando começa um namoro, quando começa um relacionamento, quando vai executar uns sonhos, são as pessoas mais motivadas do mundo. Mas depois, quando entra na fase de desertificação, de angústia, a fase do tédio, elas recuam, elas não continuam. Por isso que não materializam os seus sonhos. Você é muito mais produtivo, não quando você está no estado de euforia, quando o mundo te aplaude. Você é muito mais produtivo quando você passa pelos desertos da vida e os supera com dignidade. É lá que você lança suas raízes, é nas lágrimas que você nunca teve coragem de expressá-las no teatro do rosto, é que você constrói as janelas lights que financiam a resiliência, a capacidade de suportabilidade. Portanto, se você tiver medo da dor, na próxima vez que enfrentar qualquer crise, você dentro de si, lembre-se do que eu disse, o meu eu pode e deve transformar o caos em oportunidade criativa, perdas em ganhos, crises numa experiência solene, para que eu possa me reconstruir e me conhecer, me abraçar, apostar mais em mim. Cuidado, você pode ser um mendigo emocional. Se você não souber desarmar as janelas traumáticas, se você não souber proteger a sua mente, se você não impugnar cada pensamento perturbador, criticar cada ideia angustiante, determinar estrategicamente ser feliz, se reinventar e se superar, você pode morar numa casa de ouro, num apartamento de ouro, você vai mendigar o pão da alegria. A gestão da emoção é você implodir essa montanha, pegar os blocos de pedra e desenvolver as mais importantes habilidades para o eu ser protagonista da sua própria história. Habilidades como pensar antes de reagir, resiliência, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, habilidade para você se colocar no lugar do outro, habilidade para você apostar em você, nunca desistir dos seus sonhos e para apostar nas pessoas, habilidade para que você possa dar um choque de lucidez nos pensamentos perturbadores e emoções tensas, habilidades para que você dirija o seu script, a desenvolver ferramentas para usar a sua energia mental, os seus pensamentos perturbadores para construir ideias brilhantes, para que jamais desistam do mundo, mesmo quando as pessoas os excluem, mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Jamais desista da vida, jamais desista da sua própria história. Cada ser humano é um veículo cognitivo,
tem seu ritmo. Não queira que as pessoas sejam a sua imagem e semelhança. Jamais desista de você. Não adianta morar num palácio e ter pobreza emocional. Que nós possamos absorver esse conteúdo, aplicar em nossas vidas e treinar cada vez mais, porque tudo é possível. Enquanto há fôlego de vida, ainda é possível mudarmos e melhorarmos a nossa vida constantemente. Beleza?